Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos recapitular aí o que aconteceu em termos de marcação ao mercado no mês de setembro de 2021 no Tesouro Direto. Primeiro nós vamos ver todos os títulos disponíveis, porque tem investidores que detêm esses títulos, então eles estão disponíveis para resgate, digamos assim, certo? De quem ainda os tiver em carteira. E depois nós vamos ver só os títulos do Tesouro e aí nós vamos fazer comparando papéis diferentes entre si, tá? Que eu sempre gosto de fazer isso. Tem gente que diz que isso está errado, que não sei o quê, mas não tá não, porque eu tenho que comparar isso para escolher o melhor investimento para mim, certo? Então, como eu estou pensando alto aqui com vocês, eu acho que vale a pena refletir dessa maneira também. Então nós temos aqui o foco dos nossos comentários serão nos últimos 30 dias, né? Que é o mês de setembro. Eu acho que até eu vou colocar aqui, vou mudar isso aqui. Isso aqui a gente consegue ir lá na rentabilidade acumulada, tá? Até vou mudar aqui para ficar mais claro. E aqui mês anterior é agosto, certo? Perfeito. Então, pessoal, em setembro dos prefixados, o curtíssimo prazo, que esse aqui rende quase que exclusivamente pelo tempo, foi positivo, tanto em setembro, quanto em agosto, quanto no ano, quanto nos 12 meses. O que a gente está vivendo em termos de macroeconomia? Estresse puro, tá? Estresse puro, aumento de Selic, porque a inflação não consegue ser controlada, certo? E aí, como a inflação não está controlada, o mercado já pressupõe uma curva de juros mais aberta, mais em cima, e agora o Banco Central está correndo atrás, aumentando a Selic para conter a inflação. E aí o que vai acontecer no futuro, que a gente não sabe quando, essa inflação vai responder em algum momento no futuro, vai fazer o turning point, vai virar o sentido, e aí a Selic, algum tempo depois, também vai virar o sentido, certo? Enquanto isso, no mundo da marcação a mercado, infelizmente, choro e ranger de dentes, né? Sofrimento. Por quê? Porque quanto mais aumenta o prazo, vejam isso claramente nos prefixados 22 até 2026, e aqui os prazos são iguais, aumentando em um ano. Quanto mais aumenta o prazo, mais aumenta o risco, mais prazo, mais risco, e a gente sabe que prefixado é só risco, a única coisa que defende o prefixado na sua carteira é a taxa e o bom planejamento, né? E, bem, aumentou o prazo, aumentou o prejuízo, certo? O Tesouro elabora essa tabela sempre considerando assim: compra e resgata, já pagando a taxa de resgate, tá? A taxinha de resgate ela já está no preço, então isso tudo já está automaticamente feito. Então ele pressupõe que você saia, tá? Então, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer no Tesouro Direto, a gente não gosta de resgate antecipado, tá? E vejam que em agosto foi a mesma coisa. Então, quer dizer, o estresse no mercado está tão grande que só o mais curto consegue ainda ter alguma rentabilidade na marcação a mercado. Mas aí não é mérito da marcação a mercado, é por causa do tempo. É porque passou o tempo e ele conseguiu render alguma coisa. Vamos ver os prefixados com juros semestrais. E aí a curva é muito interessante porque ela pula de 2 em 2 anos. E aí nem esse prazo aqui, nem o mais curto, nem o prazo mais curto consegue se salvar. Né? Todos eles têm prejuízo e conforme aumenta o prazo, o prejuízo de marcação a mercado aumenta, certo? E aqui nos prefixados que pulam de 2 em 2 anos, faz uma verdadeira escadinha, né? Quem já me ouviu falando aqui no canal sobre a escadinha dos prefixados, né? Então, existe também a escadinha dos prefixados com juros semestrais. Por isso que o nosso grande palpite dos títulos que vão mudar o ano que vem é que eu acho que virá um tesouro prefixado 33, tá? Para continuar essa escada aqui, certo? Então olha aí, pessoal. Aumenta o prazo, aumenta o risco, aumenta o prejuízo de marcação ao mercado. A única coisa interessante que tem nessa metodologia é que os cupons não são considerados, certo? Então isso aqui é meramente variação de preço. É considerado rentabilidade a variação do preço. No prefixado comum, eu acho que isso está certo, mas tanto no prefixado com juros quanto nos IPCAs, não considerar o cupom nesse cálculo aqui, por quê? Porque o cupom ele sai do preço, né, quando ele é pago. Então, num mês que tenha pagamento de cupom, ele pode até ficar negativo, né? Porque ele saiu do preço, né?
E é isso, pessoal, não tem muito o que comentar. Aumenta o prazo, aumenta o risco. E isso aconteceu em setembro, aconteceu em agosto. Em agosto foi pior, né? A curva abriu mais em agosto. O ângulo, né, foi mais agudo. E aqui no ano e nos últimos 12 meses, nenhum papel se salva. A única coisa que salva são os cupons, né? Reinvestir os cupons. Tesouro Selic, pessoal. Tesouro Selic tem vários, tá? Vários prazos aqui. 2 em negociação. Mas temos ainda, muita gente tem o 23 e o 25. E aqui é tudo muito parecido, certo? 0,53, 0,51, praticamente 0,5% de rentabilidade. E não tem mudança em função do tempo, certo? Isso aí é bem interessante, porque o Tesouro Selic sim tem uma curvinha de taxas. Reparem aqui, ó, vamos deixar aqui no mesmo formato. Isso aqui é a taxa de resgate. Vamos deixar assim, com 3 casas, certo? E vejam que a taxinha, vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui, ó. Taxa de venda, taxa de resgate, certo? Então, voltando lá para o Tesouro Selic. Ele tem essas 3, toda a curva de taxinha de resgate. E aqui, vamos ver se ele mostra o dado completo, porque não é bem esse, né? Tem mais casas. Mas aqui o dado não foi compilado, tá, gente? Quando a gente olha nas tabelas do Tesouro mesmo, esse dado está completo, tá? Ele não é perfeitamente redondinho. Inclusive, o Selic 27 anda meio que rotineiramente em 28,50. Tá. Olha aqui, ó, tem curva, pessoal. Tem curva também, ó, 0,06, 17, 20, 29, aumentando conforme aumenta o prazo. Mas o efeito de marcação a mercado aqui é muito tênue, tá? Então, o Tesouro Selic não tem tanta influência assim. O prazo tá legal, todos rendendo ali muito parecido, muito igual. Já em agosto não foi assim, o Selic 27 rendeu um pouco menos, certo? Porque ele tem uma taxinha aqui que oscilou naquele mês, mas no mês de setembro foi bem tranquilo, bem melhor. Comentar ligeiramente GPM, porque enfim, alguns investidores têm isso aqui, né? E, pessoal, IGPM teve deflação, e olha aqui o que aconteceu com o papel. Ó. Caiu bastante a precificação dele. Mas, de novo, é um papel que paga juros, certo? Então o que importa é o juro pago, certo? É o reinvestimento desse juro. Vamos para os nossos IPCAs principais. Aqui, gente, a mesma coisa, tá? O 24, retirado do rol, né? Infelizmente, olha, o 0,71 já praticamente recuperou o, entre aspas, prejuízo de marcação a mercado do mês anterior, certo? Porque quem ficou no papel só viu a ondinha no gráfico, certo? Só viu a onda no gráfico. E isso que é importante. Você gosta de ver a onda no gráfico ou você gosta de tomar prejuízo? Eu gosto só de ver a onda no gráfico, tá, pessoal? Eu não realizo prejuízo. E, bem, é o único que teve alguma rentabilidade aqui no ano e em 12 meses. Mas em 12 meses as notícias são melhores, pessoal. Não, aqui é no ano, aqui em 12 meses, deixa eu me confundir agora. No ano e 12 meses, tá? No ano, aqui no ano e em 12 meses, tá? Então em 12 meses as notícias são boas até. O IPCA 24, aí o que acontece? Tem estresse na curva, tem estresse. Só que o 24, que é o mais curto, ainda garante alguma rentabilidade. O 26, que não é tão curto assim, tem uma rentabilidade um pouco menor. E até o 35, que é bem longo, passa a ter só um pouquinho de rentabilidade. Isso aqui é porque o estresse não foi forte o suficiente para romper a rentabilidade de 12 meses. Essa é a moral da história. Mas no 45, olha aqui, ó. O 45, minha gente, tá? Eu sei que às vezes algumas pessoas ainda não chegaram nesse entendimento, mas o 45 é o que mais oscila, tá? Olha aqui, em 12 meses, ele consegue perder enquanto seus primos aí de prazos mais curtos ganham, tá? Então isso aqui sim é muita dor de cabeça para carregar. E olha aqui, no ano de 2021, ele consegue estar oscilando 23% negativo. Isso aqui, pessoal, variação no ano, é como se a pessoa tivesse comprado em 1º de janeiro ou 2 de janeiro e vendido agora, tá? No dia 30 de setembro. Por que na minha revisão que eu fiz da estatística, que eu fiz a oscilação de preço, por que deu mais, deu 30%? Porque eu peguei o preço máximo e o preço mínimo. Então eu deixei mais visível ainda
esse efeito que ele tem, tá? Esse efeito que ele tem. E agora o momento é ruim. Quando a taxa cair, e aí eu vou trazer a memória de vocês o ano de 2019, que as taxas só caíram, aí isso tudo aqui fica com sinal de mais. E aí ele fica um título simplesmente sensacional. E aí? É o momento de comprá-lo agora? Olha, para quem tem estômago frio e prazo e sabe o que está fazendo, a gente tem que dizer isso porque às vezes as pessoas se precipitam e colocam um dinheiro que não é para esse prazo. Se você sabe o que você está fazendo e tem esse prazo, esse título aí pode guardar surpresas muito boas no futuro. Pode, mas vocês viram aqui a intensidade da oscilação dele. E olha só, enquanto os curtinhos estão ali, ganhando menos de 1%, perdendo menos de 0,5%, olha aqui o que acontece com os longos, é menos 3 e menos 7 no mês de setembro. Então, pessoal, isso aí é muito importante a gente entender direitinho, certo? Para não fazer uma alocação errada, não fazer besteira e não sofrer à toa. Porque o Tesouro IPCA, a gente não precisa realizar prejuízo nunca. Nunca. Porque a gente sempre compra com desconto. Sempre. Sempre compra com desconto em se tratando do IPCA principal, tá? Do IPCA com juros a coisa é um pouco diferente. Porque os juros futuros já estão somados na alocação. Então, minha gente, Tesouro IPCA com juros, olha só. Tem o 24 e 26 que já estão fora do rol, que renderam positivo em setembro, legal, renderam positivo. E aqui, olha aí que interessante, pessoal. Todos renderam positivos em 12 meses, inclusive os 55. Certo? Depois, quando nós compararmos títulos de natureza diferente na próxima etapa do vídeo, vocês vão ver aqui um comentário muito importante que eu tenho para fazer também. Aí começa a entrar nos que estão no hall, o 30 já começa com prejuízo e aqui acabou a festa. Vejo que começa com um lucrinho, vai diminuindo e vai entrando cada vez mais no negativo, certo? Chegando a quase 4% negativo no 55. Então, pessoal, a mesma coisa aconteceu com todos os tipos de títulos. Exceto o Selic, que ficou estável em todos os prazos. O IGPM, que só tem um título, né? Então não tem prazo para comparar. Mas todos os outros com prazos diferentes para comparar, a gente viu isso. Os prazos curtinhos rendendo alguma coisa, exceto no pré com juros, né? O pré com juros todo mundo perdeu. Mas nos IPCAs com juros, nos prés normais e nos IPCAs principais, o mais curtinho ali, o segundo, ganharam alguma coisa e todos os outros perderam conforme aumentou o prazo. Bom, vamos ver agora os títulos que estão no rol, que estão disponíveis para investimento no Tesouro Direto, certo? E agora nós vamos fazer aquela salada de fruta que eu gosto, em que a gente vai comentar os prazos diferentes de papéis de natureza diferente, tá? Então, o Tesouro Selic, me permitam aqui, eu vou retirar as linhas, tá? Para ver se a gente consegue ver quase todos juntos na mesma tela. Ficou um pouquinho cortadinho aqui, vamos ver se eu consigo puxar um pouco aqui. Aí, entrou na tela agora. Olha só, pessoal. Então aqui, olhando só o que está disponível no Tesouro, e aqui é setembro, eu tenho que mudar aqui. E aqui foi agosto. Aqui para ficar mais claro, 2021, certo? Então, gente, do que está disponível no Tesouro, tudo com prejuízo. Você se lembra que eu também já comentei qual é a melhor hora de comprar um título, né? Se você não entende muito bem a marcação a mercado e tal, ainda não acompanha o nosso canal há muito tempo, né? Porque a gente fala disso todos os dias praticamente. O que a gente já falou e que é um conceito fácil de deixar dentro, assim. Conceito fácil de não esquecer. Quanto mais negativa foi a rentabilidade de um determinado título, mais barato ele ficou, certo? E aí, de novo, o campeão é o IPCA 45. Vejam que ele ganha de todos. Vocês se lembram quando eu citei que a marcação a mercado do IPCA 55 é parecida com a do 35? Vamos ver. Porque o 55 paga juros, né? Ele é o mais longo, mas ele paga juros. Isso muda completamente a marcação a mercado e a dinâmica. Então vejam aqui, olha só, o que acontece com ele é muito parecido com o 35, certo? Então olha aqui,
menos 3,92 no 35, quanto foi no 55, menos 3,95, a mesma coisa. Em agosto, 5,12, 5,68, um pouquinho maior, mas parecido. Em 2021, ó, menos quase 11 no 35, menos 10,6 no 55, muito parecido. Em 12 meses, ganhou 2,5%, o 55, e o 55, o 35, e o 55 ganhou quanto? 2,2. É tudo muito parecido, tá, pessoal? Então, assim, ó, pensar em marcação a mercado no sentido assim, ó, não de querer fazer operação de marcar mercado, Tesouro IPCA com juros. Não, não. Até pode, mas em função do pagamento de cupom, que quando o cupom é pago ele sai do preço, isso aí realmente é um fator bem complicador, é um fator que dificulta um pouco as nossas comparações quando a gente está pensando em ganho de marcação a mercado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem determinados papéis e quer uma carteira que oscile menos, mas quer ter um prazo longo, aí é que eu vejo como muito útil essa informação de que a marcação a mercado do 35 e do 55 são semelhantes. Por quê? Porque aqui você tem 34 anos de juros corrigidos pela inflação depositados semestralmente na sua conta, mas o título oscila como um que vence 20 anos antes. Então, ou seja, ele é muito mais tranquilo. Quando existir um Tesouro IPCA principal 55, aí vocês vão ver o que o IPCA principal 55 vai oscilar, que vai ser uma loucura, perto dos 55 com juros, certo? Então é nesse sentido, a gente usa o conhecimento da marcação a mercado não para só fazer marcação a mercado, não. A gente usa esse conhecimento para quê? Para escolher os títulos, para a gente ter uma ideia de como é que vai ser carregá-los no longo prazo. Então, carregar um 55 com juros é quase a mesma sensação que carregar um IPCA 35 principal. Entenderam isso, pessoal? A partir do momento que a gente começa a pensar um pouco fora, não pensa em marcação de mercado é só para ganhar, só para comprar e vender. Não, isso aí você vai fazer com ações, tá? Você vai fazer com criptos, com ações, com ativos que têm uma oscilação que justifique isso. No tesouro, não. Você não vai fazer marcação de mercado, você vai comprar e você vai ficar, para você obter o ganho de longo prazo do juro composto, certo? E aí, saber isso, que o 40, pessoal, comparado ao 35, o 40 comparado ao 35 sofre menos. Olhem aqui, 2,73 para 3,92, 4 para 5, 7 para 10, ganha mais, 3,5 para 2,5, e aí a taxa de compra. Certo, pessoal? Baita conhecimento que o nível médio da internet não te fala. Nós estamos falando aqui. Certo? Nós estamos botando a cara a tapa e falando aqui. Agora vamos fazer outra comparação muito útil. IPCA e prefixado de mesmo prazo. IPCA 26, pessoal, olha aqui que doce, né? Menos 0,22 e tal, em 12 meses 3,7. E olha o IPCA 26. Tem ganho em 12 meses. Olha o pré-26, pessoal. Começa no 2,5 negativo no último mês, no ano menos 11 versus menos 2, e em 12 meses ele não conseguiu segurar o ganho. Foi para menos 5, enquanto que o nosso IPCA tem ganho de 12 meses. Então olha aí, pessoal. Informação muito importante, certo? Ó, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero ter oscilação negativa. Não vai no prefixado. Não vai, certo? Outra comparação muito útil. IPCA 31 com juros e IPCA 30 com juros, tá? Pegar os prazos semelhantes ali e comparar um com o outro. Olha aqui, ó. No mês, um perdeu 4, outro perdeu 1,2. Então, olha aí o que é a segurança, né? Sendo que os dois pagam juros, tá? Mas olha o que é a segurança. Em 2021, menos 16, minha gente. Menos 16. Olha que horror. Menos 5. Certo? O que é, né? Uma coisa comparado com outra. E em 12 meses, ó, o IPCA 30 está com ganho, 3,5%, e o pré-30 está perdendo quase 10%. É impressionante, impressionante. Bom, pessoal, já ficou um vídeo bastante extenso, certo? Eu espero que eu tenha trazido informações relevantes e úteis para vocês, certo? Para a gente utilizar o conceito de marcação a mercado para escolher bem, para escolher os momentos,
certo? Se você comparar os títulos entre si, você vê o que acontece mais com um, menos com o outro. Se você quer risco, certo? Acha que é uma oportunidade boa, tá? Vai nos que sofrem mais na marcação a mercado, porque o sofrimento é tanto para o mal quanto para o bem, tá? E você quer mais tranquilidade, mais estabilidade, vai nos que sentem menos, nos títulos que sofrem menos com a marcação, certo? Em termos de Tesouro IPCA, assim, praticamente hoje em dia é só o IPCA 26. Por que eu digo assim? Porque a inflação não está controlada, a gente não sabe até que ponto ela vai e até que ponto, quando que o mercado vai começar a relaxar, certo? Quanto tempo, né? O mercado vai acreditar, digamos que a inflação faça o turning point, vai levar um tempo ainda para o mercado acreditar nisso. Tem mais isso ainda, né, pessoal? Então é complicado. Gosta de investir para juro, para reinvestir, aquela coisa toda? IPCA 30 com juros. Ah, tá um doce esse título também. Então é isso, pessoal. Não estou recomendando nada, mas estou colocando aqui a minha opinião sincera sobre esses ativos. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.